Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu venho gravar hoje a aula de número 6 do terceiro bloco de aula, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto de ensino de Química, você vai entrar lá no meu site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você vai ter a lista com todas as aulas do bloco 1, que é de Química Geral e Inorgânica, bloco 2, que é de Físico-Química, bloco 3, que é o de Química Orgânica. Você vai ter lá uma série de links interessantes com alguns artigos científicos muito interessantes se você dar uma lida, algumas orientações de estudo e o principal diferencial do nosso site, listas de exercícios, para que você possa fazer o download gratuito, resolver as listas na sua casa, e eu vou gravar aulas resolvendo todas as listas. Já temos algumas disponíveis aqui no meu canal no YouTube. Ao longo do ano a gente vai colocando aí uma série de novas aulas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a aula de número 6, que é a introdução ao estudo das funções orgânicas. Hoje a gente vai estudar a função orgânica álcool. Na aula de número 7 a gente vai estudar enol. Na verdade, enol é muito instável, então o enol vai se transformar em outra coisa, mas é bom você identificar um enol e a função fenol. E a gente vai estudando funções agora pelas próximas, 5, 6 aulas, tudo bem? A gente deve ter umas 10, 12 funções aí para estudar, ok? Mas é interessante que você saiba identificar uma função orgânica numa cadeia. Até agora a gente tinha visto cadeia apenas com cadeia só com átomo de carbono e hidrogênio, são os hidrocarbonetos. A gente viu que pode ter ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, anel aromático, ciclo, fechado, aberto, sei o que lá. A gente até agora não tinha falado de outros átomos na cadeia. Então presta atenção, vocês estão enxergando alguma coisa diferente nessa cadeia carbônica aqui? Pô, eu estou enxergando este OH. Pessoal, isso aqui caracteriza uma função orgânica. Função orgânica são grupos de substâncias que têm propriedades semelhantes. E o que define essas propriedades na estrutura são esses átomos diferentes. Então você vê que aqui eu tenho um O ligado num H pendurado num carbono saturado. Agora olha isso aqui. Pô, você tem um carbono com dupla ligação com oxigênio. Pô, essa função deve ser diferente dessa. Agora olha que interessante esse aqui. Pô, eu juntei um monte de coisa aqui, ó. Eu tenho carbono com dupla no oxigênio, depois ligando num outro oxigênio que continua ligando o carbono para cá. Pô, isso aqui é uma coisa diferente disso e diferente disso. Deve ter um outro nome. Olha esse aqui, velho. Eu tenho um nitrogênio no meio da cadeia. Pô, aqui deve ter uma outra função orgânica também. Olha para esse cara aqui. Você tem uma dupla O com OH. E aqui você tem uma dupla O com ONA. Pô, são funções orgânicas diferentes. É lógico que você percebe que uma aqui é muito parecida com a outra, né? Só para você ter uma ideia, esse aqui é um ácido carboxílico, esse é um sal de ácido carboxílico, derivou deste ácido. Isso aqui é um éster, isso aqui é uma amina, isso aqui é uma cetona. Tudo isso a gente vai ver nas aulas seguintes, mas este é o estudo da nossa aula de hoje, a função álcool. Então, para identificar uma função numa cadeia carbônica é muito simples, você vai procurar esses detalhes que são diferentes aqui e a gente vai passar todos para vocês a partir de hoje. Então, eu espero que vocês entendam todas essas aulas de funções orgânicas. A gente vai ter listas e mais listas para poder treinar e a gente vai começar hoje com a função álcool, tudo bem? Então, eu vou trocar a lousa aqui para colocar as características dos álcoois, tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Bom, voltamos agora já com a lousa falando só sobre álcoois, né? Então vamos lá, álcool. O que é um grupo? Como que eu identifico um álcool? Presta atenção. O grupo funcional dos álcoois vai ter uma hidroxila, o nome disso aqui é uma hidroxila. Importante você saber desses nomes porque depois a gente vai cobrar eles aí. Tudo bem? A gente cobra sempre esses nomes, lembrar desses nomes aqui, ó. Então é uma hidroxila, esse R significa o quê? Esse R significa carbono saturado. Então quando eu tiver uma hidroxila pendurada em um carbono que só está fazendo ligação simples, veja bem, eu não disse que não pode ter ligação dupla na molécula. Eu estou dizendo que a hidroxila tem que estar pendurada num carbono que só faz ligação simples. Tudo bem? Aí eu tenho um álcool. Como que é a nomenclatura dos álcoois? A terminação é ol. Quer ver como você conhece um álcool bem famoso? É o combustível completão? Como é o nome dele? Fala para mim. É etanol, né? Vamos escrever? Eu já vou falar da classificação, mas ele já vai entrar aqui, ó. Etanol.
Pô, hoje você já tem que saber me dizer o que está escrito quimicamente nesse nome. Está escrito que esse álcool tem quantos carbonos? Fala para mim. 2, né? Então vamos desenhar aqui, ó. 2 carbonos. Pá. Esses carbonos estão ligados por que tipo de ligação? Ligação simples. E se ele tem a terminação ol, ele é um álcool, né? Ele tem que ter isso aqui pendurado em um dos carbonos. Agora, o que está faltando nessa molécula para completar as 4 ligações do carbono são os hidrogênios. Ó, aqui faltam 3 hidrogênios e aqui faltam 2 hidrogênios. Desenhei a molécula do etanol. Olha só como o nome químico, né, o nome químico e o nome do cotidiano se confundem, né? É o mesmo nome. Antigamente se chamava álcool combustível, mas álcool você tem que saber agora que é uma função orgânica que tem trocentas moléculas que se encaixam nessa função álcool. O etanol é somente uma delas. E você já sabe, inclusive, desenhar a estrutura do etanol. E eu já uso a molécula do etanol para falar sobre a classificação dos álcoois. Eu vou ter 3 tipos de classificação. Os meus álcoois podem ser primários, secundários ou terciários. Quando que o álcool é primário? Olha só que interessante. Quando a hidroxila estiver pendurada em um carbono primário. Esse carbono aqui, ele está ligado em quantos outros carbonos? Fala para mim. Ele está ligado em um outro carbono só, então ele é um carbono primário, ok? Lembra a definição de carbono primário, secundário, terciário e quaternário que eu dei lá nas primeiras aulas de orgânica? Pois é, a gente está usando agora na 6ª aula e vai usar isso ao longo do curso todo. Beleza? Então, álcool primário, quando a hidroxila está ligada em um carbono que ele é primário. Maravilha? O etanol é um bom exemplo. Agora, eu vou pegar um álcool secundário, eu vou desenhar a estrutura do álcool secundário e você vai dar nome junto comigo, beleza? Vamos desenhar uma estrutura de um álcool secundário? Eu vou desenhar essa estrutura aqui, ó. Maravilha! Vamos ver se isso aqui é um álcool. Tem uma hidroxila e está pendurada num carbono que só faz ligação simples. Então isso aqui é um álcool. Vamos analisar esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele está ligado em quantos outros carbonos? 1, 2. Concorda comigo ou não? Esse carbono que a hidroxila está ligada, ele está ligado em outros 2 carbonos. Portanto, esse é um carbono secundário. Eu preciso dar nome para essa molécula aqui. Vamos pensar. Essa hidroxila, ela poderia estar aqui, não poderia? Se eu tenho 2 possibilidades, eu vou precisar numerar essa cadeia, tudo bem? E na numeração, o carbono da função tem que ter o menor número possível, mas eu só posso ir de uma extremidade à outra. Então eu só tenho essa possibilidade, né? 1, 2, 3. Não existe outra, porque se eu vier ao contrário, 1, 2... vai cair sempre no mesmo número, tudo bem? Não cometam erros que a gente vê por aí alunos cometendo. Ele lembra assim, o professor falou que tem que ter o menor número. Qual o menor número que eu sei? 1. Então põe o número 1 aqui. Não pode. Você tem que começar a numerar a partir de uma extremidade. Deu para entender isso? Eu espero que sim. Então vamos nomear esse cara aí, velho. Tranquilo. 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3? Pô, o prefixo para 3 é prop. Eu lembro disso das aulas. A ligação entre os carbonos é do tipo simples, então é isso, perfeito. Propan. E agora eu vou ter que dizer em qual carbono que está a função e que função que é. Olha só que legal. No segundo carbono eu tenho uma hidroxila, característica da função álcool, que tem terminação perfeito. Esse, portanto, é o propan-2-ol, que é um álcool secundário. Por que ele é secundário? Porque a hidroxila está ligada num carbono que está ligado em outros 2 carbonos. Vamos desenhar um carbono terciário partindo desse secundário? Eu imagino que você já deva estar sabendo o que eu vou fazer, né? Olha lá, olha que maravilha. Mas professor, esse aqui é igual. Não, calma, não terminei ainda. Pá! Olha só que interessante. O carbono que a hidroxila está ligada, ele é saturado? Ele só está fazendo ligação simples? Dá uma olhada ao redor dele. Tudo ligação simples, né? Porém, ele está ligado em quantos carbonos? Ô, professor, ele está ligado em 3 carbonos. Por isso que ele é um álcool terciário, onde a hidroxila está ligada em um carbono que está ligado em outros 3 carbonos. Tudo bem?
Vamos dar nome para isso aqui. Pessoal, eu já estou com o nome praticamente pronto, né? Porque essa parte aqui da cadeia, você já nomeou para mim, né? É o propan-2-ol. Mas eu tenho agora uma ramificação, concorda? Essa ramificaçãozinha com um carbono, a gente viu já na aula anterior, que a gente chama ela de metil. E aí começa a aparecer alguns erros que os alunos cometem. Professor, eu vou precisar colocar 2-metil? Gente, é necessário pôr 2-metil? Nesse caso, não. Porque se ele tivesse nesse carbono, ele não seria ramificação, ele faria parte da cadeia principal. Se ele tivesse nesse carbono, ele também não seria ramificação, faria parte da cadeia principal. Então não tem necessidade de você colocar 2-metil, porque se é metil, não tem como estar em outro carbono que não no 2. Ok? Agora, a hidroxila poderia estar aqui, não poderia? Por isso que a gente numerou. Ok? Então você não pode ser redundante na nomenclatura. Então como que a gente daria nome para esse cara aqui? A gente daria o seguinte nome: metil propan. Olha lá, ó, metil prop an, metil propan, e no segundo carbono eu tenho uma hidroxila, metil propan 2-ol. E é o nome deste nosso álcool terciário. Se eu colocar 2-metil propan 2-ol, tá errado? Tá, porque você está sendo redundante. Porque se tem um metil ligado num prop, ele só pode estar ligado pelo carbono do meio. Ele só pode estar no segundo carbono. Tudo bem? Não esquenta a cabeça por ser muitas informações todas de uma vez, porque a gente vai ter tempo de trabalhar isso. Agora eu vou apagar essa lousa, eu vou colocar umas 4 moléculas de álcoois para a gente poder dar nome, para que você possa começar a entender um pouco melhor essas regras de nomenclatura, tudo bem? Ao longo do curso de orgânica, fica tranquilo que a gente vai dar nome para uma porrada de moléculas. Ok? Não se desespera não, mas tenta entender isso que eu estou falando, ok? Então o que entrou de novidade? A gente agora está vendo uma função, que é a hidroxila pendurada num carbono saturado, terminação de todos os compostos que são álcoois, todos vão terminar com ol. A gente começou pelo álcool mais famoso que tem, que é o etanol, que você devia ouvir o nome etanol, etanol, etanol e não entendia nada. Agora você já sabe que tem 2 carbonos, ligação simples entre os carbonos, e a terminação ol é porque tem uma hidroxila pendurada em um carbono saturado. Aqui eu não precisei numerar porque aqui seria o carbono de número 1, mas se essa hidroxila tivesse pendurada aqui, seria o carbono de número 1 também, ok? Então a gente vai mexer agora, vai dar um nome para alguns álcoois e eu espero que vocês entendam. Pessoal, voltamos agora aqui com 3 moléculas, uma molécula que contém saturação, uma molécula que contém 2 grupamentos, 2 hidroxilas, para a gente dar nome, olha que legal, e uma molécula um pouquinho mais complexa, ramificações um pouquinho maiores, tudo bem? Vamos então aqui da primeira. O que você tem que pensar? Primeiro, é uma cadeia ramificada, né? Então você tem 3 pontas com carbono. Você tem que escolher a cadeia principal. A cadeia principal tem que conter este átomo de carbono aqui, porque ele é o carbono da função, ele tem que estar dentro da cadeia principal. E, se possível, tem que conter esses 2 carbonos aqui também, porque eles são os carbonos que contêm a insaturação. Então a nossa cadeia principal ficou super restrita, né? Eu só tenho essa possibilidade. Concorda ou não? Não existe outra. Agora, para você numerar, lembra que nas aulas anteriores eu dei prioridade para dupla? Eu só dei prioridade para insaturação porque não existiam ainda na nossa vida, né? Não existia na nossa vida as funções orgânicas. Agora que as funções orgânicas entraram, este passa a ser o carbono mais importante da cadeia, porque a função está grudada neste carbono aqui. Então ele tem que ficar com o menor número. Não adianta eu começar a numerar daqui, porque 1, 2, 3 não vai ser razoável. Agora, se eu começar a numerar daqui, esse carbono é o número 1, esse é o carbono é o número 2, este carbono é o número 3 e este aqui é o número 4. Então eu dei prioridade para quem? Para a função orgânica. Vamos dar nome para isso? Você tem que nomear essa ramificação. Essa ramificação você já deve saber que é o metil. Então vamos dar nome como outra molécula qualquer. Você vê que a regra é sempre a mesma. Ó. Esse composto aqui, no terceiro carbono, ele tem um radical metil, uma ramificação metil, tudo bem? Esse carbono tem quatro átomos na cadeia principal, então eu vou chamar de but. A ligação entre os carbonos ela é dupla,
No carbono de número 3, então 3 em, tudo bem? Ó, no carbono de número 3 tem uma dupla, não tem? Ó, dupla no carbono de número 3. E no carbono de número 2, eu tenho uma hidroxila, característico da função álcool. Então, olha só que interessante. Olha só, 3-metil, porque no terceiro carbono tem um metil. But, porque tem 4 carbonos na cadeia principal. No terceiro carbono tem uma dupla e no segundo está a função orgânica. Beleza? Vamos dar nome agora para esse aqui, ó. Esse aqui ele é bem interessante, porque ele é uma molécula simples, né? Não tem ramificação, então não preciso me preocupar com cadeia principal. Eu vou só selecionar aqui para você entender. Agora eu vou numerar. A numeração tem que priorizar os carbonos da função, tudo bem? Então 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deu na mesma, né? Então a gente vai numerar assim: 1, 2, 3, 4. Como não tem ramificação, eu vou começar direto da cadeia principal. Essa cadeia principal tem 4 carbonos. A ligação entre os carbonos todos é simples. Agora, tem um detalhe. Eu tenho duas funções aqui, né? 2 grupamentos hidroxilas. Então eu vou dizer os números nos quais ele está pendurado, tá bom? Então esse é o butan, aí vamos colocar aqui 2,3, tudo bem? Butan 2,3, diol, tudo bem? Beleza? Veja bem, eu tenho a hidroxila no carbono 2 e no 3. Quando ela repete 2 vezes, eu tenho que dizer aqui, ó, di, porque repetiu 2 vezes. Lembra naquele trimetil que a gente fez? Era 3-metil, eu usei o prefixo tri. Quando for 2, eu vou usar o prefixo di. São 2 hidroxilas, então é um diol. Agora vamos olhar essa molécula aqui, velho. Olha quantas pontinhas ela tem com o átomo de carbono. Isso aqui não é ponta com carbono, isso aqui é a função orgânica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente viu que 7 é a maior sequência. Pessoal, se eu pegar a sequência assim, eu tenho essa ramificação aqui, tudo bem? Ó, se eu pegar essa sequência, a única ramificação que me sobra é esse treco aqui. Agora, se eu pegar essa sequência aqui, quantas ramificações eu teria? Percebeu porque é importante você lembrar dos conceitos das aulas anteriores? Eu tenho aqui a ramificação metil e essa aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos pendurado pelo carbono da ponta. Então esse aqui é o propil, tudo bem? Isopropil seria se ele tivesse pendurado pelo carbono do meio aqui, ok? Vamos numerar então essa cadeia? Lembra que a prioridade é o carbono da função? Então esse cara aqui tem que ter o menor número possível, esse carboninho aqui. Maravilha? Vai lá, 1, 2, 3, 4. Show de bola. 1, 2, 3, 4. Puta, empatou. O que você faz para desempatar? Você pode escolher qualquer lado? Não. Quando empata para a função, você vai tentar desempatar com a insaturação. Mas essa molécula não tem insaturação. Então qual que é o terceiro critério para desempate? Boa, as ramificações. Olha aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos pensar aqui, ó. 4, 5. Aqui eu teria 9. E se eu numerar ao contrário, ó? 1, 2, 3, 4. Menores números, lembra? Sim ou não? Tudo bem? Então a gente vai usar essa. Agora, para dar nome, você já deve estar craque aí em casa, né? Olha lá, M ou P, quem vem antes? M, maravilha. Então esse aqui é o 3-metil. Olha só que show de bola. 4, propil. Agora, LH eu separo por traço, lembra? Que aqui eu tenho 7 carbonos. Então vai ser hept, tudo bem? Agora aqui, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Porque não vai caber aqui, vai ficar muito apertadinho, ok? Então eu vou continuar aqui embaixo. O tipo de ligação entre os carbonos, qual é? Show de bola! Ligação simples, heptan. E agora, em qual carbono que está a função orgânica? Maravilha, ó, heptan 4-ol. Olha lá, então esse é o 3-metil 4-propil heptan 4-ol. Olha só que nome que você já consegue dar.
hein? Olha só que maravilha, e que fácil que foi, né, chegar nessas nomenclaturas. Eu estou dizendo para você que no terceiro carbono tem um metil, no quarto carbono tem um propil, a cadeia principal tem 7 carbonos, a ligação entre os carbonos todas elas são simples e no quarto carbono eu tenho uma hidroxila. E com esta molécula maravilhosa, a gente infelizmente encerra a aula sobre álcoois. Eu espero que você tenha gostado, essa é a nossa primeira aula de funções. Todas as aulas de funções vão ser mais ou menos assim. Coloca o grupo funcional, nomenclatura e a gente vai dando nome para as moléculas, tudo bem? Se tiver particularidade como o álcool, que tinha classificação primária, secundária e terciária, eu vou falar para vocês. E a gente vai trabalhar com todas as funções orgânicas ao longo deste nosso curso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, eu espero que você curta, compartilhe com os seus amigos nas suas redes sociais, porque se essa aula foi importante para você, pode ser importante para uma outra pessoa também. Eu desejo que você volte aqui no meu canal, que você entre no meu site, que você use todas as ferramentas que eu disponibilizo para vocês a partir deste ano de 2016. Sinceramente, eu agradeço muito aí os comentários que vocês têm feito, as curtidas, os compartilhamentos, e eu só tenho a dizer uma coisa: beijo, tchau!